Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura da mensagem número 113 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, editora Luz Espírita, com o título Tua Fé, que retrata a passagem contida no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48, que diz assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E nosso irmão Emmanuel faz o seguinte comentário: É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimos-lo na expressiva afirmação: A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não poderá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-na perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé, porque também tu és filhos do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa linda mensagem, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a oração terceira de Emmanuel, contida no livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, editora Clarim, que diz: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana.
apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convindo-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodia fascinantes, concita-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem atrás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Itens 1 a 5. Poder da fé. Tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos será impossível. Mateus,
capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Que assim seja.
Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Tiremos alguns instantes para nos acomodar, alongar o corpo de maneira que acharmos melhor, para irmos nos desprendendo das tensões desse dia. Agora, você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração, conectando-se com cada inspiração e expiração, sentindo o movimento suave do ar entrando no seu corpo e saindo. Relaxe. Nesse instante, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando no seu quarto. A sua luz morna e suave penetra todo o ambiente, lhe dando a sensação de conforto e aconchego. Ao seu lado estão os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente. Retirando as energias nocivas, emanações prejudiciais, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos sofredores. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e tratamento. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz e harmonia. Respire profundamente. Sinta a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a te confortar e de seus trabalhadores do bem a te amparar. Aproveite esse momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista.
Pode dormir. Aproveite esse momento de descanso e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria. Sinta a serenidade no seu corpo todo. Sinta a sensação de alívio e relaxamento por estar entregue aos cuidados de Jesus. Deixe que o descanso aconteça naturalmente e que essa música suave te envolva em vibrações de amor e paz.
Agora, chegando ao final do tratamento do dia de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos dê força e persistência para continuarmos nosso tratamento. Coragem para olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos as mudanças necessárias para a nossa melhoria. Como também tolerância e paciência para resistirmos às dificuldades que surgirem nesse caminho. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de harmonização para tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente em mais uma semana de trabalho e estudo. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, em que em nossas vidas haja paz, haja luz, haja Deus. Um abraço fraterno e até lá!